Servir é o caminho. A reflexão do dia é a explicação do Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. Encontramos um dos momentos mais significativos da caminhada de Jesus com seus discípulos, onde ele revela a profundidade de seu ensinamento sobre a humildade, o serviço e o sacrifício. A narrativa está dividida em dois momentos principais: a predição da paixão e a lição sobre o verdadeiro significado da grandeza no reino dos céus. Jesus atravessava a Galileia com seus discípulos, evitando que outros soubessem, pois estava focado em ensiná-los algo crucial. Neste contexto de intimidade, Jesus anuncia pela segunda vez sua morte e ressurreição, algo que seria difícil para os discípulos entenderem plenamente naquele momento. Ele fala sobre ser entregue aos homens, ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. A profecia de sua paixão antecipa a missão redentora, mas os discípulos permanecem confusos, sem coragem de questionar. Esse medo de perguntar pode refletir tanto a dificuldade em aceitar a ideia do sofrimento do Messias, quanto a falta de maturidade espiritual para compreender o plano divino. A reação dos discípulos revela sua dificuldade em assimilar o que Jesus estava dizendo. Eles não compreendiam como o Messias prometido, aquele que viria restaurar Israel, poderia sofrer e morrer nas mãos dos homens. Isso mostra uma tensão entre a expectativa messiânica popular e a realidade do que significava ser o Messias segundo o plano de Deus. O medo de perguntar demonstra uma falta de confiança para aprofundar-se no mistério da cruz, algo que Jesus ensinava repetidamente, mas que exigia uma transformação interior para ser compreendido. Ao chegarem a Cafarnaum, Jesus questiona seus discípulos sobre o que discutiam durante o caminho. Eles, envergonhados, permanecem em silêncio, pois falavam sobre quem entre eles seria o maior. Essa discussão revela uma visão humana e limitada do poder e da liderança. Os discípulos, mesmo andando com Jesus, ainda eram influenciados pelos conceitos mundanos de prestígio e status. Jesus, ao perceber essa preocupação, vê a necessidade de ensiná-los sobre a verdadeira grandeza que não se encontra em títulos ou posições, mas no serviço humilde aos outros. Jesus então se senta, um gesto que indica que ele está prestes a ensinar algo de extrema importância. Ele chama os 12 e lhes oferece um ensinamento radical. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Aqui, Jesus subverte as normas sociais, mostrando que no reino de Deus, a grandeza não está em dominar ou ser exaltado, mas em se tornar servo de todos. Esse ensinamento vai contra a lógica mundana e aponta para a inversão dos valores humanos, centralizando o amor e o serviço ao próximo como as maiores virtudes. Jesus reforça seu ensinamento usando uma criança como exemplo. Ele coloca a criança no meio deles e a abraça, mostrando que no reino dos céus, a simplicidade, a pureza e a humildade são essenciais. As crianças naquela época eram vistas como dependentes e sem poder. Ao usar a criança como símbolo, Jesus destaca que o acolhimento aos pequenos, vulneráveis e sem importância aos olhos do mundo é, na verdade, acolher o próprio Cristo e, por consequência, acolher a Deus. Ele revela que o relacionamento com Deus passa pelo acolhimento ao próximo, especialmente aos mais humildes. A frase "Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo", revela a profunda identificação de Jesus com os pequenos e humildes. Acolher uma criança em nome de Cristo vai além de um simples ato de bondade,
É um gesto que reflete a natureza do reino de Deus. Ao acolher o vulnerável, estamos acolhendo o próprio Jesus, pois ele se faz presente nos menores e mais necessitados. Essa atitude de acolhimento é, na verdade, uma abertura ao mistério da presença divina em cada pessoa. Finalmente, Jesus nos ensina que acolher alguém em seu nome é acolher o próprio Deus. Isso reforça a dimensão teológica de que o amor ao próximo está diretamente ligado ao nosso relacionamento com o Pai. Assim, o serviço aos outros, especialmente aos mais vulneráveis, é o caminho pelo qual nos aproximamos de Deus. Jesus desafia seus discípulos e a nós a vermos o rosto de Deus em cada pessoa, especialmente nos que são desprezados ou marginalizados pela sociedade. Esta passagem é um convite profundo à humildade, ao serviço e ao amor desinteressado, valores centrais do Evangelho e do seguimento de Cristo. A paz de Cristo e o amor de Maria. Tia Alessandra. E aí, povo de Deus? Gostaram da reflexão de hoje? Não esqueçam de se inscrever, curtir e comentar. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Beijos da tia Alessandra.